Hoje vamos tratar de um assunto muito delicado. É um assunto que envolve empresas, envolve sócios, envolve pessoas falecidas. Bom, seu sócio faleceu hoje à noite. Amanhã de manhã, sua empresa abre normalmente? Essa é a grande pergunta que eu faço para quando eu estou em rodada de empresários. A maioria deles fala que sim, mas com certeza é não. Eles falam que sim, mas eles não sabem, né, do problema que acarreta. A maioria das empresas entra em um estado de paralisação, porque o sócio que administra muitas vezes é aquele que faleceu, os outros sócios não têm poder, né? Então aí isso vai interferir diretamente em solução de negócios, né? Respostas a fornecedores, pagamento de fornecedores, acesso à conta bancária. E E hoje nessa live eu vou explicar três fatores fundamentais que são esses, né? O que realmente acontece com as empresas quando o sócio falece, por que os bancos e estruturas jurídicas podem travar o seu negócio e o principal, como evitar que sua empresa entre em crise. O banco não espera. Esse é o primeiro item nosso que a gente vai discutir, é porque é o seguinte, quando a pessoa falece, essa informação ela entra nos meios sociais. Esse meio social é informado ao banco. E quando é informado ao banco, o banco vem e bloqueia, possivelmente vai bloquear o acesso à conta bancária. Quando esse CPF entra na conta, o banco bloqueia, ele vai analisar ali se há necessidade do bloqueio imediato ou se ele vai, muitas das vezes o gerente vai entrar em contato para que essa pessoa possa aí informar quem vai ser o sucessor ou se há necessidade de emissão de um novo token. Mas o banco costuma reduzir ou mesmo suspender todas as operações, né? E por que o banco tem legitimidade para movimentar aquela conta? Imagina a situação, o sócio falece e o token está em nome do sócio. Ele é responsável pela assinatura, autorizava o pagamento e operava a conta. Se o banco não tiver segurança, ele pode tomar um processo indenizatório gigante depois, né? Inclusive, esse controle existe muito, inclusive junto ao Banco Central, né? Se ele faz isso e tiver uma denúncia no Banco Central, isso pode afetar diretamente a imagem dele, e sofrer algum tipo de processo administrativo, né? Alguma multa, alguma coisa assim. Então, essas operações, essa operação junto ao banco pode comprometer diretamente a funcionalidade da empresa. Bom, se o banco bloquear, você vai parar de pagar fornecedor, você vai parar de pagar sua folha de pagamento, você vai deixar de operar em geral, suas operações vão ficar todas travadas por conta disso. Uma empresa saudável, ela pode enfrentar um problema de fluxo de caixa simples, mas uma paralisação devido à burocracia, ela é muito mais difícil de resolver, né? A gente vê aí que o sócio falece hoje, até a pessoa constituir um inventariante para poder apresentar lá para o banco quem que vai ser o sucessor, isso aí pode, né, simplesmente quebrar uma empresa. O que diz a lei? Tem um artigo no Código Civil, 1228, estabelece a regra que o sócio falece ocorre a chamada dissolução parcial e a sociedade em relação ao sócio. Isso significa, não que os herdeiros vão entrar diretamente, né? Mas que para fazer o pagamento aos herdeiros, essa empresa vai ter que fazer um levantamento do seu valor de mercado mesmo, né? Não adianta achar que está lá no contrato social que a empresa vale 500 mil, você vai ter que pagar lá 250 mil para os herdeiros. Não, não é por aí. A legislação deixa claro que o que importa é o valor econômico da sociedade. Isso inclui fornecedor, carteira de cliente, ativos em nome da empresa, giro bancário, crédito, né? Todo o estudo que vai gerar em cima aí da operação da empresa mesmo para avaliar o valor. Com certeza, assim, na maioria das vezes esse valor ele é muito mais alto que o capital social, né? Então, você tem a expectativa lá, faleceu, vou lá pagar 250 mil, não. Esse valor vai ser muito maior. E pior ainda, a lei fala, né? Você vai ter lá 90 dias para fazer esse pagamento e em dinheiro. Imagina se você tem o dinheiro, né? Se você se capitalizar dessa forma,
você tem a grande chance aí de perder a sua operação. Você não vai conseguir pagar fornecedor, você não vai conseguir nada. E assim, como é que funciona? Você não, o herdeiro ele não consegue entrar diretamente ali, né? Quando a pessoa falece, a empresa ela não fica livre para atuar, né? O sócio ele tem, o herdeiro ele não tem como entrar e controlar. O empresário ele tem o sócio ele tem ali ao lado dele uma premissa que fala que ele tem a opção de saber com quem vai contratar, né? Então essa opção ela evita um pouco aí que o herdeiro ele tome alguma iniciativa junto à empresa, mas como eu falei, né? Em regra, o herdeiro não vai entrar na sociedade automaticamente, mas ele tem o direito ao valor da participação. E o valor, normalmente, ele é muito maior do que o sócio acha, e isso aí pode inviabilizar a operação da empresa, tá? Um outro tema aqui que é muito importante, que eu já toquei no assunto aí, que é o conflito dos herdeiros versus os sócios. De um lado tem o sócio sobrevivente, e o que ele quer? Ele quer preservar a empresa, manter fluxo de caixa, reinvestir, garantir a continuidade do negócio, enquanto a partir do herdeiro quer o quê? O herdeiro quer ver a segurança patrimonial, transformar o patrimônio em dinheiro e receber sua parte da herança. Então você tem um conflito direto em relação aí aos herdeiros com o sócio. O sócio quer uma coisa, o sócio quer manter a sobrevivência e o herdeiro quer a liquidação do patrimônio para receber sua herança. Isso aí vai gerar um choque de gestão, vai gerar um choque e vai novamente inviabilizar aí a forma de tratar. Então, o que a gente sugere, né? É fazer o planejamento, porque se não houver regra clara no contrato social, você vai ter esse problema aí, dessa briga dos herdeiros com o sócio. Gente, isso acontece todos os dias, tá? 90% dos contratos sociais vão ter uma cláusula lá, ou que vai passar, vai pagar para os herdeiros ali a parte do sócio que falecido, né? Ou simplesmente o sócio pode, o herdeiro pode entrar para dentro da empresa de alguma forma. Isso aí é totalmente inviável, gente, inviável. O herdeiro, ele não tem, em 90% das vezes também, ele não tem capacidade ali de gerir, né? E como eu falei, a maioria das vezes ele quer receber o patrimônio dele e problema da empresa. E claro, o empresário que ficou, ele vai ser diretamente afetado por isso. Então a gente realmente recomenda, né? Porque o empresário que ficou ali, né? O herdeiro quer pagamento imediato, vai discutir sobre valor, disputa de valor da empresa. Então, uma tentativa de interferência na gestão, né? Essa discussão sobre valor, quanto que vale, isso, de alguma forma, sem a perícia devidamente feita, ela fica um pouco subjetiva. Então, isso realmente dá essa margem para discutir, né? Então, a gente tem que tentar evitar esse conflito do herdeiro com o sócio, porque o sócio ele quer manter, de qualquer forma, aí, a qualidade da vida da empresa, enquanto o herdeiro quer aí receber o seu patrimônio. E essas coisas que eu falei, ela torna mais delicada a situação, porque o herdeiro ali, ele está num momento difícil da vida, né? Um perda de um ente familiar, e sem o planejamento, o herdeiro acaba tendo acesso, de alguma forma, à empresa e dilapidando o patrimônio, né? O sócio sobrevivente, ele pode aí, corre o risco sério de perder sua operação. E a verdade é o seguinte, passou por isso, a conta chega. A apuração de haveres, né, que ela trata aí no artigo 1031 do Código Civil, ela vai falar exatamente sobre isso, né? A questão do balanço patrimonial, balanço de determinação, né, que eles chamam, que é a apuração do valor que vai ser repassado aí para os herdeiros do sócio falecido. Essa apuração ela envolve patrimônio, estoque, ativo, carta de cliente, fundo de comércio. E esse cálculo, além de ser difícil, né, ele pode inviabilizar a operação. Então, ou seja, o valor pode ser muito maior do que o capital social, ele, né, provavelmente vai ser muito maior do que o capital social, e a lei prevê que os herdeiros têm direito aí de receber, em 90 dias o valor em espécie, uma situação que pode prejudicar
demais o empresário. Bom, vou falar para vocês aqui sobre a solução. Qual que é a solução que a gente tem para isso? De certa forma, ela é um simples. É boa notícia, né? Porque ela é fácil de se aplicar, basta se planejar. Você ter uma conversa aberta com o seu sócio e a importância de trazer para eles a importância disso. Por que que você tem que planejar, né? Quais são os prejuízos? Eu falei aqui rapidamente, de uma forma bem simples, né? Os impactos ali, você pode ter bloqueio de banco, o sócio, se ele não for administrador, ele pode perder aí a forma de decidir sobre algumas coisas, algumas operações, deixar de pagar fornecedor. Então há esse risco, tá? Agora, como diz o artigo 1028 do Código Civil, existe uma solução para isso, porque ele diz que a regra da liquidação de cotas se aplica salvo disposição de contrato diferente. E é o que aí que a gente entra, né? Trabalhar aí em falar sobre o contrato social, né? A necessidade de fazer alteração no contrato social. Hoje em dia, a maioria dos contratos sociais, eles usam as cláusulas padrões, são cláusulas aí que não protegem nenhum dos sócios, né? E aí acaba prejudicando diretamente a operação. Primeira solução é um contrato bem estruturado, tá? Esse contrato ele vai especificar se os herdeiros podem ingressar na sociedade, não podem ingressar, se tem direito a comprar a cota, como será calculado o valor da participação, em quanto tempo será feito o pagamento. Qual que é a vantagem disso? Isso aí evita a discussão, essa primeira parte vai evitar toda a discussão sobre ali o valor da empresa, então o sócio, o herdeiro, ele já não vai discutir sobre o valor que vai ser pago de indenização, se ele vai poder entrar na empresa, se não vai poder entrar na empresa, isso aí já é uma parte do contrato que já define, tá? Então você tem ali diretamente ligado se ele vai poder fazer ou não. Os acordos de sócio, além disso, né, você tem a possibilidade de fazer um acordo entre os sócios. E esse sócio estabelece, além de você fazer esse contrato, né, você tem um acordo de sócio, e nesse acordo vai estabelecer todas essas diferenças, né, essas soluções aí que vocês vão colocar para a empresa. Bom, se o sócio faleceu, vamos fazer um contrato aqui, e nesse contrato a gente vai estipular que o valor é esse, esse, esse. É claro que tudo tem tempo, tudo tem detalhe, tudo é planejado, nada é feito do dia para a noite, né? Tem que ser estudado. Bom, se a empresa tem perspectiva de crescimento, se não tem perspectiva, porque às vezes você fala lá que a empresa, só um parágrafo aqui, você vai falar que a empresa ela vai ser indenizada para o sócio em 500 mil reais, em 250 mil reais. Bom, mas isso foi 20 anos atrás, onde a empresa ela era pequenininha. Hoje você tem uma mega empresa com valor atribuído muito mais alto, e aí você tem uma chance, apesar de estar na justiça, você tem uma chance aí de perder, de não ter validade esse contrato. Então é muito importante, além disso tudo, quando vai fazer o contrato, você fazer uma perspectiva de futuro e de tanto em tanto tempo vocês avaliarem e reavaliarem as cláusulas contratuais, principalmente do que se trata em valor de empresa, valor de indenização, né? E muitas das vezes acontece também de algum herdeiro ele começar a trabalhar na empresa e realmente ele ter a capacidade de entrar para a sociedade. E é um outro momento também, se você colocar um prazo para reavaliar as cotas, para reavaliar as cláusulas contratuais entre os sócios, você pode mudar, tendo em vista aí a possibilidade de um herdeiro entrar, tá? E uma terceira opção que é muito utilizada, a gente recomenda demais, que é o seguro empresarial, né? Esse seguro empresarial é ótimo e ele pode também, né, ser refeito a qualquer momento, ser avaliado o valor dele a qualquer momento. O que é o seguro empresarial? Bom, a empresa vale lá, né, vocês fizeram uma apuração, a empresa hoje vale R$ 1.000.000, então cada sócio teria direito a 500 mil reais, e você pode estabelecer que esse valor vai ser utilizado para pagar a parte da herança dos herdeiros, do sócio falecido, ou esse dinheiro vai entrar para a sociedade, para investimento, e os herdeiros vão poder entrar como sócio na empresa, né? Então, essa questão aí do seguro, ele é um ponto muito fácil de ser utilizado, é um ponto
simples, né? Você vai pagar lá por mês, é um seguro que vai garantir qualquer um dos sócios, então a própria empresa vai arcar com esse seguro, e aí você vai ter uma garantia com o falecimento dos sócios, que você não vai quebrar, né, a sua rotina empresarial. Você não vai ter um problema imediato ali de ter que tirar dinheiro do bolso para pagar os herdeiros, né, que vão estar te cobrando isso. E como eu te falei, existe uma previsão legal para pagamento, né, num prazo determinado, sob pena aí de realmente você ter os herdeiros entrando para dentro da sociedade, tá? Assim, a família recebe a indenização, a empresa não perde fluxo de caixa e o sócio sobrevivente acaba mantendo o controle da empresa, que é o mais importante para a saúde empresarial, né? Ele mantendo, ele mantendo ali a saúde financeira, ele consegue realmente ter uma qualidade melhor para tocar a empresa. Bom, gente, e agora encerrando aqui, né? Falta mais uma parte que eu coloquei aqui, que eu digo sempre, né? O planejamento sucessório da empresa, você evita um risco oculto. E realmente, gente, se vocês for pensar, o risco que é não ter um planejamento quando a empresa tem uma sociedade é muito grande, né? Sucessão é um problema que deve ser resolvido pelos herdeiros futuros, né? Você não pode deixar que a sucessão seja resolvida pelos herdeiros. Você tem que resolver isso agora. Você resolvendo esse problema agora, você tem certeza que o sócio vivo que ficar na sociedade, ele vai ter uma tranquilidade. Você tem que pensar o seguinte: esse sócio pode ser você, né? O seu sócio vier a falecer, é você que vai precisar de todos esses fatores para continuar tocando a empresa, né? Então pensa nisso. Às vezes você vai pensar, ah, não, mas se eu morrer, o problema é do sócio. Tudo bem, o problema é se o sócio morrer. Aí você vai ter que aguentar os herdeiros da família dele lá. Então, realmente, assim, o planejamento ele vai evitar se os conflitos societários vão resolvidos, né? E aí fica a reflexão. Se algo acontecer com um dos sócios, existe um caminho claro para a sua empresa continuar funcionando? Né? Se o seu sócio falecer, a sua empresa continua funcionando? Se você tiver dúvida, alguma dúvida de que sua empresa, se você demorou a responder, ah, não, ela vai, né, na sua cabeça aí vai funcionar normalmente, você pode ter certeza que você precisa fazer um planejamento. Porque a pessoa que faz o planejamento da sucessão empresarial, ela tem sempre, quando você fala, ó, se o sócio falecer amanhã, o que acontece? Ela tem 100% da certeza ali que a empresa dela continua, né? Apesar isso a gente está falando aí, né, gente, da parte burocrática, claro que o sócio ele tem aí sua representatividade dentro da empresa, função, mas ali questão de tomada de decisão, influxo de caixa, movimentação financeira, esse planejamento é fundamental para que você não venha tomar um susto no momento, né? Mais importante ali, importante e delicado, que você tem que ter realmente ali uma atenção com os herdeiros que estão passando ali um momento difícil, né? Muitas vezes a gente fala aí da importância do planejamento, e esse planejamento, você imagina se for você o falecido, né? Sua família, ela já vai ter garantido o direito dela ali, porque você planejou isso. E se não for, como eu disse, ao lado contrário, você evita aí uma dor de cabeça imensa com os herdeiros do sócio que faleceu, né? Então, se tem uma resposta não for clara, né, sobre isso que a gente falou, você realmente deve pensar. E é isso, gente. É uma live fiz uma live curta, né, porque senão fica muito enjoativo da gente escutar. Mas fazendo uma recapitulação aqui da importância da sucessão empresarial, do planejamento sucessório empresarial, tá? Você evita problema com o banco, né? Quando o CPF cai aí na rede falando que houve o falecimento, evita que o banco trave as contas, né? Que você não consiga usar o token, evita que você deixe de pagar fornecedor, evita que você deixe de pagar folha de pagamento, evita que você deixe de ter as tomadas de decisão da empresa, principalmente quando é o sócio administrador que falece, né? Então, assim, qualquer uma dessas situações, ela pode afetar diretamente a operação da empresa. Gente, e isso acontece, isso quebra a empresa todo dia, né? A empresa mal estruturada, ela vai quebrar, porque ela não tem caixa, não tem fluxo de caixa, e se você não fez o planejamento, o herdeiro vai querer entrar para a empresa, vai brigar pelo patrimônio, e muitas das vezes ele vai brigar porque ele precisa disso.
né? Porque às vezes o pai, a mãe, o sócio, ele era a pessoa responsável pelo pagamento e eles ficaram sem dinheiro. Então é muito importante, né, que vocês pensem no planejamento. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser, você pode mandar aí uma mensagem para a gente, que a gente avalia seu contrato, vê a necessidade de fazer um planejamento ou não, né? Mas certamente, se tiver um planejamento, você vai saber. É importante você ter um contrato, além do contrato social, bem estruturado, você tem um contrato entre os sócios, que vai validar ali as informações do contrato social, né? E vai garantir a maior segurança para vocês. Então, assim, ou vocês fazem um contrato entre os sócios, ou fazem um contrato entre os sócios, um contrato social, e aí um seguro empresarial que, a meu ver, se a empresa tiver uma saúde financeira boa, é uma das melhores opções